Perguntei ao meu professor como aqueles pacientes viam o fato de que estavam indo em direção ao nada. O professor fez silêncio por alguns instantes e me disse: o senhor está na aula errada. Deveria estar na aula de filosofia. Quem nunca leu nada não tem opinião sólida sobre nada. Apenas achismo, uma opinião vazia. Como dizia o grande filósofo Platão, quando fazia diferença entre ter opinião e conhecimento. Vamos pensar fora da caixinha. Hoje estaremos iniciando um novo quadro do canal. Ler ou não ler? Eis a questão. E nesse quadro estaremos falando acerca de livros. Estarei mostrando alguns livros. Vocês podem indicar também alguns livros que a gente está analisando, falando aquilo que eu acho mais interessante nesse livro, se realmente vale a pena ler esse livro ou não. E hoje estaremos falando do livro de Luiz Felipe Pondé, Filosofia. Então, roda a vinheta do canal. Vamos pensar fora da caixinha. Filosofia para corajosos. Para quem não conhece, Luiz Felipe Pondé é um filósofo, escritor, ensaísta e doutor pela USP e pós-doutor pela Universidade de Israel. Autor de 12 livros, entre eles Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, e ele é professor da FAAP e da PUC de São Paulo, colunista da Folha de São Paulo e comentarista do jornal TV Cultura. Esse é o grande filósofo Luiz Felipe Pondé, o autor desse livro, onde tem vários livros que tratam vários temas bem interessantes e relevantes. O objetivo principal desse livro é ajudar ao leitor a pensar com a sua própria cabeça. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma filosofia em primeira pessoa, onde o autor conta como ele entende a filosofia. A segunda parte é grandes tópicos da filosofia ao longo do tempo, que traz um repertório básico dos temas que todo mundo precisa conhecer mais a fundo. E o último e terceiro tópico é por que acho o mundo contemporâneo ridículo, onde Luiz Felipe Pondé faz uma análise ferina da sociedade atual. O livro em si é bastante essencial para a sua leitura. Trata de temas bastante relevantes, tem a questão da metafísica, ele entra na questão da religião versus ceticismo, religião e espiritualidade, o homem é um ser racional, o hedonismo, dentre tantas outras coisas importantes que ele trata aqui nesse livro, Filosofia para Corajosos. Esse livro é uma espécie de história da filosofia vista pelos meus olhos, na linguagem do grande filósofo Friedrich Nietzsche. Pensar com a sua própria cabeça
ou fazer uma história vista pelos próprios olhos é aprender a falar a sua própria língua. Ele continua dizendo, fazer isso não é tarefa para covardes. É necessário ter coragem para dizer o que pensa. Para fazer isso é também necessário conhecer algumas ideias que os filósofos e outros pensadores pensaram antes de nós. Então o livro é bastante importante em si. Eu li ele uma vez, estou terminando de ler novamente esse livro. E tem algumas frases que eu achei interessante, eu até marquei aqui. Ele fala acerca da moral, da ética, da democracia. Antes que algum inteligentinho perdido na leitura desse livro me acuse de antidemocrático, devo dizer que a democracia é, de todos os regimes ruins em política, o menos pior, com certeza. Ele continua dizendo, o problema aqui é que, num regime pautado por opiniões variadas e pela contagem delas, o essencial é o número. A democracia é um regime de quantidades. E os idiotas, como dizia nosso brilhante Nelson Rodrigues, são sempre a maioria. Outra parte, ele diz o seguinte sobre outro assunto. Quem nunca leu nada não tem opinião sólida sobre nada. Apenas achismo, uma opinião vazia, como dizia Platão quando fazia a diferença entre ter opinião e conhecer algo. Conhecer demanda trabalho. Conversar com outras pessoas e ler alguns livros. Na maioria dos casos, conversar com mortos. Uma opinião vazia, qualquer bêbado tem. Qualquer bêbado tem. De fato, conhecer algo demanda trabalho. O conhecimento só se obtém através da busca, dos estudos, da dedicação. Agora, uma opinião vazia, verdadeiramente, qualquer bêbado tem. Opinião é apenas achismo. Opinião é aquilo que eu acho acerca de algum assunto. Agora, quando você tem o conhecimento sobre aquele assunto, significa que você buscou informações, significa que você estudou e aprofundou, leu o livro e foi em busca desse conhecimento. Interessante que ele continua dizendo aqui. Muitas vezes temos a sensação de que estamos vivendo a vida dos outros e não a nossa. Essa sensação aparece quando sentimos que fazemos o que os outros querem e não o que nós queremos. Esses outros podem ser o que chamamos de sociedade, pais, família, marido ou mulher, filhos, o mercado, o Estado e o mundo. Luiz Felipe Pondé fala acerca da vida após a morte, a maneira como ele vê e algumas visões acerca da vida após a morte. Ele diz o seguinte aqui, pensar para onde vamos depois da morte, ou como nos sentimos quando sabemos que vamos morrer, levanta de cara uma questão entre tantas outras. Por que o susto em saber que vamos morrer quando sabemos o tempo todo que vamos morrer um dia? Talvez porque a certeza da data é que nos causa horror. De fato, é necessário ter coragem para dizer o que se pensa. Mas aquilo que você pensa deve ser dito com propriedade e com conhecimento acerca das coisas. Então é isso aí. Filosofia para Corajosos, de Luiz Felipe Pondé, super recomendável. E esse foi a estreia do novo quadro. Ler ou não ler, eis a questão. E durante a semana, toda sexta-feira tem um vídeo novo acerca de um tema. E se você quiser escolher um tema X para me estar falando acerca desse tema, deixe nos comentários. Ou nos mande uma mensagem que estaremos respondendo. Vamos pensar fora da caixinha. Sócrates dizia, só sei que nada.